Prezado desembargador Orvalli, eu agradeço, bem como ao nosso diretor, o desembargador Márcio Antônio Rocha, a oportunidade. E eu quero já desde já prevenidos que eu não vou tomar muito tempo dos senhores. Eu selecionei 5 casos que eu gostaria de comentar. Mas eu não poderia deixar de passar em albis esse registro histórico que o nosso estimado general Mioto acabou de nos dar. Eu tenho uma facilidade de compreensão da vida militar por uma razão muito simples. Na minha família eu tenho militares bastante, nas 3 forças. Mas no dia a dia dos operadores de direito, nós não conhecemos, assim com profundidade, a vida do militar, o efeito que uma decisão judicial proferida irá repercutir na caserna, em especial num tema que é muito caro, que é justamente a disciplina. Eu sou um admirador do presidente Castelo Branco, tenho dito isso em várias oportunidades, foi ele que restabeleceu a Justiça Federal, inclusive, que Getúlio extinguiu e só foi restabelecido 30 anos depois. E ele, numa frase célebre, ele disse: exército sem disciplina é milícia. Nós vimos, lamentavelmente, um país irmão nosso aqui do lado, que é a Venezuela, que Vossa Excelência conheceu também, o que quando se perde a disciplina, aquela força armada, que justamente deve proteger a nação, ela descamba em outra, digamos assim, em uma outra modalidade de força, né? Então, eu gostaria de dizer que ficamos encantados, aqui por delegação do nosso diretor da escola, ficamos encantados com esse diploma, com esse depoimento que Vossa Excelência nos deu. O valor moral de um homem, general, eu sempre tive essa impressão, ele se mede pela disposição do sacrifício do seu bem mais importante, que é a sua própria vida, em prol de suas crenças, seus ideais e do corpo de leis de seu país. Esta é a missão dos senhores. O militar, ao contrário dos servidores civis, eles têm como implícito a perda da própria vida, digamos assim, na defesa de seu Estado. Eu tive o privilégio, há muitos anos atrás, de visitar, eu tive 3 vezes na Grécia. Em uma, eu vi justamente a passagem das Termópilas, quando o rei de Esparta, com 300 dos seus soldados, foi sacrificado, quase 1 milhão de soldados persas que estavam invadindo a Grécia. Mas ele retardou a invasão durante 1 semana, que foi o suficiente para os gregos se unirem e constituírem uma força militar para derrotar esse imperador. E lá uma inscrição muito interessante, que se colocou alusiva a esse momento histórico. Grego, diga à nossa pátria que nós morremos, nós perecemos aqui na defesa de nossas leis. Então, os senhores vejam que desde tempos mais recuados, a importância que tem umas forças armadas preparadas, disciplinadas e muito bem orientadas, como é a que nós temos no Brasil. E foi realmente um privilégio ouvi-lo. Eu selecionei 5 casos, recentes inclusive, um bem recente, para nós examinarmos rapidamente a influência que temos, digamos, que nossa Justiça Federal julga as questões militares. Eu trouxe, quando eu preparei meus apontamentos, eu me lembrei de uma passagem, eu admiro muito essa senhora, Margaret Thatcher. Aqui são os Downing Street Years, são as memórias dela justamente como primeiro-ministro da Inglaterra, ela esteve no poder durante exatamente 11 anos, de 1979 a 1990. Em 79, a União Soviética invadiu o Afeganistão, estava na plenitude do seu poder. Em 1990, ela assistiu e ela assumiu, nessas circunstâncias, o cargo de primeiro-ministro. Em 1990, quando ela passa o cargo ao seu sucessor, ela e Ronald Reagan assistem à queda do Muro de Berlim. Então, os senhores vejam, nesses quase 12 anos, o que aconteceu no mundo. E aqui ela refere, nas várias reformas que ela fez na Inglaterra, todas persistem até hoje, ela refere uma questão que nós também, brasileiros, estamos tendo e que nas decisões judiciais nós precisamos observar. É o seguinte: quando ela promoveu a reforma das universidades, ela diz isso textualmente aqui, ela diz, o setor da educação que mais se opôs foi justamente, o senhor vai achar muito até interessante, foram os professores de história.
porque eles simplesmente, isso ela diz textualmente, a história se aprende com cronologia de datas e fatos. E eles não queriam mais observar datas e fatos. Inclusive, o curso de história das cadeiras estava sendo alterado justamente porque esses professores, e ela era dama de ferro, ela conseguiu vencê-los, né? Não queriam mais observar a cronologia dos fatos como eles se deram. A interpretação passava a ser eminentemente subjetiva. Bem, senhores, nós temos assistido isso aqui também no Brasil há alguns anos. E quando nós julgamos algumas questões militares, o contexto histórico em que ocorreu aquele ato que se pretende discutir não pode ser desconsiderado. Por isso que essa minha fala, digamos assim, trouxe essa questão. Quer dizer, que Margaret Thatcher enfrentou lá, que ela constatou justamente os professores de história foram os que mais resistiram às inovações, às reformas na educação. Há 2 semanas nós julgamos na 8ª turma, e aqui tem um integrante dos mais ilustres, o desembargador Gebran, nós julgamos pela primeira vez na esfera criminal um caso muito importante que envolvia a aplicação da Lei de Anistia de 1979. Eu fui verificar, estão começando, digamos assim, a pipocar alguns casos sobre essa questão. O STJ recentemente examinou, concluiu o julgamento semana passada na questão do caso Rio Centro, que procurava se reabrir a investigação, e concluiu, vencido um dos seus juízes, pela decisão da sessão, que aquele fato estava abrangido pela prescrição. Nosso caso aqui da anistia, nós fizemos a aplicação à turma por unanimidade, mantivemos a decisão de primeira instância, entendendo que aqueles fatos que se procurava revolver estavam apagados pela Lei de Anistia de 1979. Mas eu me dei o trabalho, até porque era o primeiro caso, de fazer um estudo, digamos assim, mais acurado sobre esse processo. E fui àqueles autores clássicos nossos que escreveram sobre a anistia. O maior dos advogados brasileiros, Rui Barbosa. Comecei por ali. E Rui Barbosa, porque volta e meia se tem a questão da discussão. A lei de anistia foi recepcionada pela ordem constitucional vigente? Foi. O Supremo já disse que sim. Discute-se alguns se isso pode ser revogado. Muito bem, essa é uma questão que me impressionou. Essa lei poderia ser revogada? Fui a Rui Barbosa. Rui Barbosa é claríssimo. A anistia, uma vez concedida, ela é irrevogável, ele vai mais além. É irretratável. Pontes de Miranda, quando ele examina lá a competência do Legislativo, ele poderia revisar a lei da anistia? Pode, desde que não tivesse entrado em vigor a lei ainda, não tivesse produzido efeitos. Não é o nosso caso. A lei de anistia, no nosso caso aqui, completou este ano 40 anos. A anistia, Rui Barbosa é claríssimo, Pontes de Miranda também, ela não é feita para realizar justiça. A anistia, ela tem um símbolo, uma sinonímia dela é esquecimento. Fatos desagradáveis de 1, 2 ou 3 lados são apagados em prol da reconciliação. O nosso general Mioto citou aqui o caso, a anistia que foi concedida por Caxias, quando venceu a Revolução Farroupilha. Não poderia ter simplesmente, com o peso do exército, não. Os vencidos, temos aquela expressão latina, né? Vai, de victis, ai dos vencidos. Poderia ter simplesmente, não, a lei que prevalece aqui é a lei do vencedor. O Marechal Foch, por exemplo, que foi o grande herói da Primeira Guerra Mundial, ele criticando, inclusive, a atitude dos aliados naquela oportunidade, ele disse, nós vencemos a guerra, mas nós não conquistamos a paz. Palavras proféticas. 20 anos depois, estourava uma nova guerra, muito mais brutal do que aquela primeira. Então, quando há um movimento, digamos assim, que exige uma lei de anistia, ela deve ser interpretada exatamente naquilo que se buscou. Reconciliação. Reconciliação, há um autor muito interessante, um constitucionalista, hoje muito pouco lido, Cláudio Pacheco. Cláudio Pacheco foi um homem que se consagrou numa obra só, Tratado das Constituições Brasileiras, 14 volumes. Citei essa obra no voto. E ele elenca ali toda a tradição desde o Império. A anistia foi utilizada várias vezes no Brasil, ao longo da nossa história. E todas as vezes ela foi feita de forma ampla e generosa, como se, digamos assim, é o objetivo dessa lei. Pacificação, reconciliação. Então, eu queria trazer aos senhores esse primeiro caso,
É a primeira vez que nós fizemos a aplicação dessa lei em esfera criminal, foi um acordo unânime, e se aplicou ela de forma naquilo que se pretendia em 1979. Inclusive, a respeito, eu vou trazer um depoimento de alguém insuspeito, alguém que, inclusive, sempre teve ligações de esquerda, e eu não vejo nenhum problema nisso, que foi o ministro Sepúlveda Pertence. Sua Excelência, mais de uma vez referiu que ele fez parte da comissão da OAB que opinou sobre o projeto de anistia encaminhado pelo presidente Figueiredo e depois transformado em lei. Ele mesmo disse que quando ali se decidiu, era uma anistia ampla. Não ficou resquício de algo que pudesse, digamos assim, não ser perdoado. De modo que, então, esse é um depoimento insuspeito. Um outro caso que eu gostaria de te trazer, está na linha até do que o nosso general acabou de mencionar há pouco, o Batalhão Suez. Inclusive, general, é uma informação que eu gostaria de refinar, mas eu vi que a nossa missão brasileira no Oriente Médio, naquela oportunidade, não só a missão da ONU, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso eu quero até refinar. E se assim for, quer dizer, é o primeiro Prêmio Nobel do qual o Brasil também foi agraciado, através da atuação dos seus militares. Este eu conheço bem, inclusive, este caso, porque quem esteve à frente daquela missão da ONU foi o general, depois marechal, quando faleceu, Carlos Flores de Paiva Chaves. Era um primo nosso, pai do general Armando, né, que hoje é o decano em Brasília, com 93 anos, pratica equitação diariamente. Então, o que aconteceu que nós julgamos aqui? Numa decisão, e essa é uma questão que eu me lembro, foi logo que eu entrei no tribunal, em 2001, o desembargador Lippmann, hoje aposentado, houve uma ação que se pretendeu estender os benefícios aqueles militares que participaram do Batalhão Suez, anos depois, receberam uma pensão especial. O Supremo até usa uma expressão, a pensão graciosa, que é aquela que o legislador, em certas circunstâncias, atento a essas circunstâncias, defere através de uma lei, beneficiando determinadas categorias e determinadas circunstâncias históricas. O Batalhão Suez, pela importância que teve, agora mencionei, aqueles que fizeram parte dele receberam uma pensão, digamos assim, que foi legada aos seus descendentes. O que aconteceu? Numa dessas operações internacionais, agora eu já não me lembro se era do Haiti, pessoas que nós perdemos vidas lá de militares, ajuizaram uma ação postulando, por analogia, que esses familiares recebessem, digamos assim, uma pensão por construção judicial, né? Então, esse é o que nós vamos verificar se é possível. Usando o precedente do Batalhão Suez. Essa ação, não me recordo como foi julgada em primeiro grau, mas no âmbito da quarta turma, por maioria de votos, relator, o desembargador Lippmann, foi acolhido esse pedido. Isso, inclusive, foi manchete nacional, porque foi um precedente que se inaugurou. Nosso tribunal é um tribunal, senhor general, que julga muito rápido. Então, esses precedentes que se criam aqui, digamos, imediatamente chamam a atenção. E, naquela época, o general que estava à frente do embrião daquela assessoria jurídica, o general Quirot, e ele, diante daquele precedente, ele nos visitou, a todos nós, junto com a AGU, e distribuiu memoriais. Bom, essa decisão aqui é fundamental, isso aqui vai criar um precedente que poderá, inclusive, inviabilizar novas missões das Forças Armadas no exterior, se esse preceito for estabelecido. A pensão graciosa, ela só pode ser conferida por meio de lei. E atenta sempre àquelas circunstâncias que ensejaram a sua criação. Houve voto vencido e eu me tornei o relator no âmbito... Houve voto vencido, houve os embargos infringentes e eu acabei me tornando o relator da sessão quando julgamos isso. E nós reformamos aquela decisão. Por quê? Porque não é possível emprestar, por analogia, uma circunstância específica que levou o legislador a reconhecer aquela situação do Batalhão Suez para, via judicial, estendermos sucessivamente as demais operações. Porque aí teríamos o alemão, a missão em Angola, enfim, todas essas operações, automaticamente, nada impede que o legislador o faça. Mas aí ele vai dizer, aqueles que efetivamente estiveram aqui ou acolá, esses receberão, mas não por construção judicial. Então, esse é um caso que chamou muito a atenção. Não sei se essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas então nós afastamos porque entendemos que a pensão graciosa
ela só pode ser estabelecida por lei e não pode ser estendida por decisões judiciais. De novo, o fato histórico. Por isso que eu lembrei aqui a passagem de Margaret Thatcher. A questão do alcance do artigo 53, inciso 2 do ADCT. A pensão, digamos assim, que se estabeleceu ali aos febianos, aos membros da FEB. Nos anos 50, o legislador, atento a essa circunstância, aprovou uma legislação estabelecendo uma pensão especial àqueles militares que fizeram parte da FEB. O Constituinte de 88 foi além, constitucionalizou esse dispositivo. Mas qual era o alcance dessa questão? O simples fato de ter sido chamado para prestar o serviço militar na Segunda Guerra Mundial levaria a ser beneficiário desse dispositivo ou apenas aqueles que tiveram no Teatro da Itália? Essa é uma questão que se deu aqui nós discutimos muito isso no tribunal. O Supremo Tribunal Federal, na Constituição passada, quando examinou isso a nível infralegal, nunca teve dúvidas, apenas aqueles que estiveram na Itália. Quando houve, e se pacificou a interpretação nesse sentido, quando o Constituinte estabeleceu esse artigo, novamente restabeleceu aquela discussão. Inclusive se discutiu, por exemplo, aquele que ficou na linha, na costa, em guarnições de fronteira, faria benefício a esse pensionamento. Houve divergência na nossa jurisprudência, mas prevaleceu o voto da desembargadora Marga, que ela fez uma interpretação, a meu juízo, correta, que o que o legislador quis foi justamente aquinhoar aqueles que efetivamente estiveram em combate no Teatro da Itália. E essa nossa jurisprudência levou, inclusive, ao STJ e o próprio Supremo a alterarem, porque eles estavam dando uma interpretação mais larga da Constituição. E é o que prevaleceu. Eu julguei um caso muito interessante, em que um cidadão que servia na Marinha Mercante, exatamente, ele postulou os benefícios desse artigo. Mas me chamou a atenção a data que ele deu. Era depois, todos nós sabemos, da Segunda Guerra Mundial, na Europa, terminou no dia 8 de maio de 1945. O período que ele postulou foi depois disso. Aí ele disse, não, mas a Segunda Guerra só terminou mesmo quando o Japão se rendeu, foi em meados de agosto, início de setembro. Né? Bom, mas aí eu fiz um exame, mas eu não me lembro de nenhum submarino japonês aqui no Atlântico. Né? Aí fui fazer um estudo sobre isso, nunca se comprovou. Os japoneses, aí de novo, o fato histórico. Os japoneses, eles atuaram no Pacífico e em parte do Oceano Índico, né? Até Singapura, né? Mas não ultrapassaram ali. Então, realmente, não havia nenhuma base histórica que motivasse a procedência dessa ação. Julgamos improcedente. De novo, a importância do fato histórico. Uma questão que está sendo bastante discutida agora no tribunal é a questão da Comissão da Verdade. Vários militares, alguns militares, tiveram o nome de seus parentes e antepassados mencionados neste documento. Eu conheço dois que são particulares amigos, o general Paulo Chagas, cujo pai teve o seu nome incluído, e o pai do general Etchegoyen também teve seu nome incluído. Esses dois, os familiares desses dois militares, ajuizaram a ação, que está aqui na 4ª Região. A doutora Marga já escreveu um estudo sobre isso, ela já proferiu num voto, que, no mínimo, essa comissão deveria ter ouvido essas pessoas. O pai do general Etchegoyen já era, eu não me lembro se os dois já eram falecidos, mas sequer as famílias foram ouvidas a respeito desses fatos. É uma questão que está aqui também em exame. Eu não cheguei a participar desses julgamentos, não sei se ainda participarei oportunamente, mas aqui é importante, novamente, que se respeite a veracidade do fato histórico. Né? Então, eu acho que isso aqui é uma questão que também deveríamos... É uma questão examinada no âmbito da 2ª sessão. O nosso desembargador Ricardo certamente participará sobre essa questão também, o desembargador Cândido também. E um último aspecto que eu queria examinar, e esse propositalmente eu deixei para o final, o artigo 8º do ADCT, da Constituição, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, permitiu uma ação muito particular
em que militares preteridos pela legislação excepcional, ou seja, o ato excepcional, poderiam judicialmente questionar isso e obter todas as promoções que eles, pelo ato excepcional, foram impedidos. Muito bem. O Supremo, no início, deu uma interpretação larga a esse dispositivo e entendeu que até as promoções por merecimento, ou seja, o generalato, fariam parte aqui do artigo 8º. Mas, a certa altura, eles começaram a se dar conta que, bom, mas não só aquele que foi anistiado, que não, inclusive não pôde realizar os cursos que o permitiriam a progressão na carreira militar, estavam sendo mais beneficiados que aqueles que ficaram. Todos nós sabemos que a carreira militar ela vai se afunilando. O generalato é escolhido pelo presidente da República numa lista tríplice, né, general? Muito bem. Mesmo que eu tenha feito todos os cursos, não quer dizer que necessariamente eu vou integrar essa lista tríplice. Certo, general? Muito bem. Então, esses cidadãos aqui, da forma como o Supremo começou a interpretar, todo e qualquer militar que tivesse sido, digamos, sofrido a sanção revolucionária, automaticamente passou a ter todas as progressões, chegando a, inclusive foi promovido pós-mortem a 4 estrelas, era um oficial general da aeronáutica. Foi um caso bastante rumoroso na oportunidade, que foi muito comentado. Essa é uma questão que o nosso direito administrativo não trata. A reconstituição de carreiras daqueles que tiveram, digamos, penalidades, que tiveram fases, a não obtenção de promoção, uma vez desconstituído esse ato administrativo pela decisão da Justiça. Como se recompõe uma carreira dessa? Nós poderíamos interpretar literalmente, não, o ato é nulo, é como se não tivesse existido. Sim, mas aqui no caso, por exemplo, dos militares, isso aqui foram mais de 20 anos. Nós já nos deparamos com essa questão. O Supremo, por exemplo, em relação a juízes, quando há um vício numa promoção, alguém deixou de ser promovido, mas um outro legitimamente foi. Ele não desconstitui essas decisões. Via de regra, fica em disponibilidade. Por quê? Porque esses atos, mesmo reconhecidos ilegais, eles produziram efeitos. Os autores franceses são os que melhores trataram disso, e a França, por vários motivos, problemas políticos ao longo de sua história, ela volta e meia se enfrentou isso aqui. Na Segunda Guerra Mundial, e aqui eu vou dar um exemplo, a França foi o único país ocupado pelos alemães que teve um governo com uma certa autonomia. E isso foi uma atenção que Hitler teve com o grande herói da Primeira Guerra da França, que foi o Marechal Pétain, que depois foi condenado por colaboracionismo. O chamado governo de Vichy, uma vez a França ocupada e derrotada, de 22 de junho de 1940 até o desembarque dos aliados e a queda do regime de Vichy, que foi ali, o desembarque foi em junho, mas Paris, e aí se considerou essa data, Paris foi reocupada no dia 25 de agosto de 44, quando o general de Gaulle desfila. Essa data, eu sei porque eu já estive nessa data na França, ela era um feriado nacional. A partir dessa data se entendeu que o regime de Vichy se decompõe. Mas e aqueles 4 anos que ela vigorou? Vichy constituiu todo um regime próprio de servidores, e a França, uma vez o de Gaulle, imediatamente ele aprova uma lei tornando sem efeito todos aquele período que vigorou o regime de Vichy. Nós sabemos que 4 anos não se apagam por um dispositivo legal. E aí, a jurisprudência do Conselho de Estado da França, que é quem julga essas questões na França, começou a criar as circunstâncias, a interpretação, os atos praticados de boa-fé. Então, a doutrina da reconstituição de carreiras, os franceses trataram muito bem isso aqui. Valine e outros administrativistas franceses. E ali, aos poucos, nós estamos começando, digamos assim, a nos imbuir dessa doutrina, que só agora essa questão surgiu, e eu me lembrei deste caso do artigo 8º do ADCT. O Supremo volta atrás na sua interpretação e entende que o artigo 8º não abrange a promoção por merecimento, ou seja, generalato. Por quê? Porque estaria privilegiando mais aqueles que estiveram afastados, ainda que por um ato excepcional da carreira, do que aqueles que permaneceram e não tinham garantido o acesso aos últimos postos da carreira. Essas, senhores, são... Eu não quero tomar muito tempo, e nem que a brilhante palestra do nosso general, nosso convidado, que é uma honra tê-lo aqui,
pudesse ser comprometida, digamos assim, com assuntos mais áridos. Eu selecionei esses 5 casos para os senhores refletirem. São questões que nós já enfrentamos aqui no tribunal e que mereceriam, digamos assim, serem reavivadas. Assim, senhor diretor, eu agradecendo mais uma vez a oportunidade e peço desde já perdão por ter me estendido um pouco. Muito obrigado.